Boa noite. Boa noite. Tucanos fecham questão pelo impeachment e Dilma acusa o PSDB de ser a base do impedimento dela. Renan tenta no Supremo escantear a Câmara e incluir o Senado na votação do impeachment. A Polícia Federal vai intimar Lula para depor sobre suspeita de vendas de medidas provisórias. O presidente da construtora OAS, 3 executivos da Coesa Engenharia e Galvão Engenharia são presos pela Polícia Federal. Manhã tensa nos trens da CPTM. Suspeita de bomba em 3 estações causaram enorme transtorno à população. Suspeita de bomba em 3 estações da CPTM na zona leste de São Paulo causaram enorme transtorno aos passageiros nesta manhã. Ficaram fechadas por quase 5 horas as estações Brás, Guaianazes e Corinthians Itaquera, da linha 11 Coral. Mas os objetos localizados pela PM não eram explosivos. Plataformas lotadas, passageiros desorientados. Alguns se arriscaram andando pela via férrea, como mostra esse vídeo feito por celular na estação Calmon Viana. Na estação Itaquera, usuários tentavam entender por que as catracas que dão acesso aos trens estavam fechadas. Dizendo que tem uma mochila aí que tem bomba dentro, mas ninguém viu se é bomba, como tem bomba? A gente não sabe o que é, ninguém fala o que é. Cada um fala uma coisa. Né? Fala que é uma bomba, a mulher que falou que é uma bomba. E muita gente de braços cruzados sem ter como chegar ao trabalho. Muito triste para mim, porque eu tenho que ficar pagando o horário para poder estar saindo um pouco mais tarde. Mas para mim é difícil porque eu moro longe e eu não posso estar saindo muito tarde do meu serviço. Temos atividades a ser desenvolvidas, temos horário para fazer algumas coisas, no sentido de retornos, enfim. E aí você acaba mudando aí toda a rotina do seu dia e de qualquer forma você é prejudicado. O primeiro artefato foi encontrado na estação Itaquera. Em seguida, uma segunda sacola foi localizada por seguranças na estação Guaianazes. Ambas ficaram fechadas por quase 5 horas. No Brás, a sacola foi deixada próxima à plataforma 8. O objeto foi levado para o estacionamento pelo GAT. Não houve impactos para os passageiros. Por volta das 11 da manhã, as catracas aqui da estação Itaquera foram liberadas e os trens voltaram a circular. Por aqui, 40 mil pessoas passam diariamente. E em toda a linha 11 Coral, são cerca de 700 mil usuários. Segundo a CPTM, quem deixou esses objetos nas estações cometeu um crime contra a segurança dos transportes ferroviários. O sistema é bastante equipado com câmeras, tanto nas estações como nos trens. Então essas imagens serão analisadas, é um trabalho difícil, mas nós vamos com certeza encontrar a imagem das pessoas que fizeram isso. A polícia está à procura dos suspeitos de terem deixado as falsas bombas nas estações de trem da CPTM. As imagens das câmeras de segurança devem facilitar as buscas. Canos de PVC pretos, carcaças de celular e areia. Foi o que restou das bombas falsas que foram deixadas em 3 estações da CPTM hoje cedo. O material já está na delegacia que investiga crimes que acontecem no metrô e nos trens da CPTM. Nesta tarde, testemunhas que encontraram as sacolas e seguranças da CPTM foram ouvidos. Apesar das investigações estarem ainda no começo, a polícia acredita que as sacolas tenham sido deixadas pela mesma pessoa nas 3 estações. Apesar de se tratarem de bombas falsas, esta foi uma atitude que causou um grande impacto na população. 2 crimes tipificados no nosso Código Penal e, em tese também, em até um crime de sabotagem previsto na Lei de Segurança Nacional, que prevê uma pena de 3 a 10 anos. O delegado diz que vai analisar as imagens das estações. Uma delas, do sistema de segurança da estação Brás, mostra um rapaz segurando uma sacola preta, a mesma que foi encontrada no chão da estação. Nós estamos colhendo todas as imagens por onde ele passou. Temos imagens boas. Assim que haja a sua identificação, ele será detido e conduzido até a delegacia. O vice-presidente da República esteve hoje em São Paulo e evitou tocar nos assuntos delicados, como o do impeachment da presidente Dilma. Michel Temer disse que o país vive uma estabilidade institucional.
O vice-presidente veio à capital paulista participar do lançamento do Instituto de Direito Público de São Paulo, que tem como coordenador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Temer será professor honorário da filial paulista da instituição, com sede em Brasília e que tem Gilmar Mendes como sócio fundador. O vice-presidente repetiu diversas vezes que os direitos previstos em lei garantem o bom funcionamento da democracia e negou que o Brasil viva uma crise institucional. Então, quando há, volto a insistir, uma coincidência entre o direito legislado e aquilo que ocorre na vida do Estado, você tem estabilidade institucional. Toda vez que há uma desarmonia entre os poderes, o que há é uma inconstitucionalidade, porque é quebra do princípio constitucional. Michel Temer falou que a sociedade não deve assustar-se com eventuais conflitos, em referência à crise política, mas não detalhou o atual momento. Ao final do evento, Michel Temer não conversou com os jornalistas. O vice-presidente, durante o discurso, também não quis falar sobre o relacionamento com a presidente Dilma Rousseff e não comentou o pedido de impeachment contra ele mesmo, protocolado em Brasília nesta quinta-feira pelo deputado Cabo Daciolo, atualmente sem partido. Temer não falou sobre o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Coube a Gilmar Mendes, um dos ministros que vão analisar o documento no Supremo Tribunal Federal, falar sobre o assunto. Está previsto para quarta-feira, nós fazemos essa análise da liminar dada pelo ministro Fachin. E aí teremos que examinar. O que eu tenho dito é que não é competência do Supremo Tribunal Federal editar normas sobre essa temática. Perguntado se em caso de impeachment Michel Temer seria um bom presidente, Gilmar Mendes tentou escapar da resposta, mas elogiou os atributos políticos do PMDBista. Eu acredito que o Michel Temer é um grande nome para as funções que exerce e certamente seria um bom presidente da República, mas não vou fazer esse se, não vou fazer o juízo se ocorrer isso. Acredito que ele é um homem dos mais qualificados que nós temos. A presidente Dilma Rousseff diz que o PSDB é base do pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A declaração de Dilma foi ao responder a pergunta sobre a reunião do PSDB, que ontem à noite confirmou que fechou questão em defesa do impeachment. O encontro dos tucanos em Brasília teve a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, dos 6 governadores do partido e lideranças da Câmara e do Senado. Para o ex-presidente, há razão consistente para o impeachment. No entanto, Fernando Henrique ponderou que, mesmo com razões para impedimento, é preciso ter clima político favorável ao processo. Não é possível que os jornalistas aqui presentes tenham ficado surpreendidos. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB. Sempre foi. Ou alguém aqui desconhece esse fato? Dilma falou ainda sobre o encontro com o vice Michel Temer depois da carta em que ele a acusa de não confiar nele nem em seu partido. Tivemos uma conversa pessoal e institucionalmente, do meu ponto de vista, muito rica. Colocamos a importância de todos os nossos esforços em direção à melhoria da situação econômica e política do país. A presidente negou ainda que o Planalto tenha a intenção de interferir em assuntos do PMDB. Em Brasília, se dizia que Dilma estaria inflando a filiação de deputados para pressionar pela volta do líder destituído, Leonardo Piccini, defensor de Dilma dentro da bancada. Em nota, o PSDB afirma que na base do pedido de impeachment não está um partido político, mas sim a voz de milhões de brasileiros. O presidente da construtora OAS, Elmar Varjão, e outros 3 executivos da Coesa Engenharia, Barbosa Melo e Galvão Engenharia foram presos temporariamente durante a Operação Vidas Secas da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu aparece no caso. A operação investiga superfaturamento em obras da transposição do Rio São Francisco. Eles teriam usado empresas de fachada para desviar cerca de 200 milhões de reais.
Os contratos investigados totalizam 680 milhões. Inevitavelmente vai causar um transtorno ou causou um transtorno para o andamento da obra em determinado período. Segundo a Polícia Federal, as empreiteiras utilizaram empresas do doleiro Alberto Youssef e do operador Adir Assad para maquiar os desvios. Ambos estão presos em Curitiba pela Lava Jato. A Polícia Federal apontou também a participação da empresa JD Consultoria, do ex-ministro José Dirceu, que também está preso no Paraná, acusado de corrupção na Petrobras. Foi constatado a transferência, em determinado momento, da Galvão Engenharia por valor de torno de R$586 mil para a JD Assessoria. A transposição do Rio São Francisco começou em 2007, na gestão do ex-presidente Lula. Deveria ter terminado há 3 anos e está atrasada. O orçamento, que era de 4,5 bilhões de reais, agora já passa dos 8 bilhões. O projeto pretende levar a água do rio para beneficiar 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A Galvão Engenharia informou que ainda não tomou conhecimento dos detalhes da investigação da Operação Vidas Secas, mas que vai colaborar com as autoridades. A OAS classificou como desnecessária a prisão de Omar Varjão e acrescentou que deu todas as informações solicitadas pela Polícia Federal e ressaltou que continuará à disposição das autoridades. Foi preso o presidente, mas o dono da OAS é o milionário, aliás, bilionário, César Mata Pires. Em 2014, o patrimônio dele na lista da Bloomberg era de 7 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 28 bilhões de reais. Faz tempo que Mata Pires começou a enriquecer. Ele foi casado com uma das filhas do famigerado cacique baiano Antônio Carlos Magalhães, que serviu a ditadura, depois foi ministro de Tancredo Neves e de José Sarney. Toninho Malvadeza, como ele era conhecido, foi também o articulador da aliança do PFL, que reunia conservadores e direitistas, com o PSDB, para eleger Fernando Henrique em 1994 e reelegê-lo em 1998. A piada que todo mundo conhece é que OAS significa Obras Arranjadas pelo Sogro. Mas César Mata Pires nunca cometeu nenhum crime. A encrenca começou, é claro, só depois de 2002. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Até as carrancas do Rio São Francisco, que estão com dificuldade de navegação por falta d'água lá no curso do rio, sabiam que havia um roubo evidente na obra da transposição do São Francisco. Então não tem nada de surpresa. E o valor também pode até ser considerado pelo Paulo Roberto Costa, o delator premiado número 1 do Petrolão, um troco de pinga numa conta de padaria. É pouco dinheiro. Agora, o cinismo da obra da transposição é que foi a primeira vez na história em que alguém pagou uma propina por uma obra que não existe. Na verdade, a obra foi iniciada, nunca foi concluída, 3 anos depois ela está em ruínas. Então, se realiza aquela previsão da época da ditadura militar que dizia que a corrupção ideal é aquela em que você não precisa fazer a obra, basta pagar a comissão. Só que ela foi exagerada, você cobra a obra inteira, bilhões de reais, enche o bolso dos empreiteiros, enquanto os sertanejos morrem de sede. O Nordeste, o sertão, o semiárido nordestino vive hoje a maior seca de todos os tempos. As pessoas estão com sede, os animais, os rebanhos estão morrendo, os pomares não têm mais frutas com água, o governo não está nem aí. Havia uma solução dos aquíferos lá no sertão, ninguém nunca ligou. No governo Lula se tentou a cisterna, mas também não teve sucesso. E hoje nós temos a realização daquela previsão do Claude Lévi-Strauss, o autor de Tristes Trópicos. Ele dizia que há nos trópicos situações em que você sai do atraso para a decadência sem passar pelo apogeu. Nós temos a prova física disso. Uma obra que enriqueceu muito empreiteiro, muito político e muito intermediário, inclusive o doleiro Alberto Youssef, que não é concluída e está em ruínas, como, aliás, o Brasil.
Tenha um bom fim de semana, reflita bastante sobre isso e terça-feira volte aqui para me ouvir. Direto ao assunto. Até! A Polícia Federal decidiu intimar o ex-presidente Lula a prestar depoimento na Operação Zelotes. Lula vai prestar depoimento no dia 17, quinta-feira da semana que vem, na sede da Polícia Federal, em Brasília. Foi o ex-presidente quem assinou 2 medidas provisórias que estão sob suspeita de terem sido compradas a fim de beneficiar montadoras de veículos. O filho de Lula, Luiz Cláudio, teria recebido mais de 2 milhões de reais no escritório contratado pelas montadoras para fazer lobby pelas MPs. Luiz Cláudio já prestou depoimento sobre o caso e nega as acusações. Em nota, a assessoria de Lula diz que o ex-presidente não tem relação com os fatos investigados e que a medida provisória foi editada em 2013 pelo Congresso, quando ele não era mais presidente. O texto afirma ainda que, mesmo assim, ele está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Índios, negros, imigrantes, trabalhadores sem terra. Foi fotografando as minorias políticas que Nair Benedito se consagrou como uma das primeiras fotojornalistas brasileiras. Nascida na capital paulista, ela voltou as suas lentes também para a cidade e estreou aqui sua mais recente exposição. Nair Benedito é a cara de São Paulo. Um olhar diferente do mundo, voltado para os temas sociais e políticos. É assim o trabalho da fotógrafa Nair Benedito. Ela usa o talento que tem para chamar a atenção para as minorias. Em cada foto, um momento único e surpreendente. Eu morei na Liberdade durante muito tempo e tinha toda essa diversidade. Foi uma infância maravilhosa. Nair Benedito nasceu em São Paulo em 1940 e faz parte de uma geração pioneira de fotojornalistas. É formada em rádio e televisão pela Escola de Comunicações e Artes da USP e sempre sonhou em trabalhar com imagens. Eu queria fazer a televisão. Seu acervo mais recente pode ser apreciado em uma exposição na Casa da Imagem, no centro da capital paulista. São cerca de 100 fotos produzidas nas últimas 4 décadas. E passear por aqui é conhecer um pouco mais sobre o que pensa essa veterana fotógrafa. Uma das salas aqui da exposição abriga fotos de um dos períodos mais difíceis da história do país, da ditadura militar. Como muitas pessoas, Nair também foi presa e torturada. Uma fase que mudou também o seu olhar como fotógrafo. As imagens invertidas da cidade, por exemplo, são uma representação da visão que a fotógrafa tinha do pau de arara, a que foi submetida durante o regime militar. Eu acho que a prisão te coloca diante de você mesmo como a morte. É impossível não sair mudado. Você está sendo julgado por pessoas que pensam o mundo exatamente ao contrário do que você pensa. Na exposição, uma homenagem também à cidade natal, São Paulo, lugar que ela considera especial. Porque eu nasci aqui, né? Fora alguns espaços que eu morei fora, eu sempre vivi aqui. Então, essa cidade é minha referência. Aos 75 anos, Nair Benedito ainda mantém viva esta paixão pela fotografia. Uma arte que classifica como transformadora. Eu não uso a fotografia em vão. Eu uso sempre com posicionamento por causa disso, porque eu acredito nela como uma força motora de modificação. A exposição Nair Benedito por Debaixo do Pano está em cartaz na Casa da Imagem, que fica pertinho da estação Sé do metrô. Vai até 7 de fevereiro, de terça a domingo, das 9 da manhã até às 5 da tarde, e a entrada é de graça. Marcelo Odebrecht deixa o cargo de presidente da empresa da família. A informação foi divulgada numa nota da companhia. Marcelo está preso desde junho deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele é acusado pelos crimes de corrupção, melhor dizendo, ele é acusado dos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, Marcelo atuava num cartel de empreiteiras que definiam quem venceria licitações de obras da Petrobras.
O senador Delcídio do Amaral, do PT, não vai fazer delação premiada. O advogado Antônio Figueiredo Basto deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, afirmando que a defesa agora está concentrada em revogar a prisão do senador ou pelo menos em converter a detenção em prisão domiciliar. Delcídio foi preso no final de novembro, depois de ser flagrado numa conversa gravada por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e entregue essa conversa à Procuradoria-Geral da República. No áudio, Delcídio sugere um pagamento para evitar que Cerveró faça delação premiada e também sugere um plano de fuga do ex-executivo do Brasil. De acordo com o advogado de Delcídio, essas provas são ilegais e podem ser consideradas inválidas pelo STF. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a unificação do PSDB em torno do pedido de impeachment da presidente Dilma. No debate sobre o impeachment, o PSDB estava dividido, tinha voltado a ser o velho partido de sempre. Um agrupamento de amigos, 100% feito de inimigos. José Serra queria o impeachment porque está louco para ser ministro de um eventual governo de Michel Temer. Aécio Neves preferia a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE, para que fossem convocadas novas eleições. E Geraldo Alckmin queria que Dilma ficasse definhando até 2018, que é quando termina o mandato dele no governo de São Paulo. De repente, os fatos se precipitaram e o PSDB unificou a sua posição, agora favorável ao impeachment. Hoje, numa rápida entrevista, Dilma Rousseff disse que não se surpreendeu com essa posição do PSDB. Para ela, a base do impeachment e a movimentação de Eduardo Cunha, tudo isso tem inspiração no PSDB. Quando se está no meio de uma guerra, a primeira coisa a fazer é identificar claramente o inimigo. Dilma Rousseff vai cometer um erro primário se achar que o seu principal inimigo hoje é o PSDB. Em matéria de impeachment, o PSDB chegou atrasado em todos os lances. Quem lidera o processo é o PMDB. Eduardo Cunha virou um gato gordo nos governos do PT. Apanhado na Lava Jato, ele buscava a cumplicidade de alguém que ajudasse a salvar pelo menos o mandato dele. Dilma Rousseff negociava gostosamente com Eduardo Cunha, até que o PT puxou-lhe o tapete. Irritado, Eduardo Cunha deflagrou o impeachment. E Michel Temer, o vice, que é do PMDB, apresentou-se rapidamente como uma alternativa real de poder. Nesse enredo todo, o PSDB faz um papel claramente de coadjuvante. É o PMDB, como protagonista, quem está transformando Dilma Rousseff em figurante. Resta agora saber o que está achando desse espetáculo a plateia. Há manifestações de rua convocadas para este domingo. Dependendo do tamanho do ronco do asfalto, o impeachment pode avançar ou refluir. Logo saberemos. Boa noite. O nível do sistema Cantareira teve nova elevação, segundo a Sabesp. Agora, as represas operam com 23,2% da capacidade. As chuvas de novembro e de dezembro estão ajudando o reservatório. E temos boa notícia pela frente, é que há uma previsão de chuva para a região do sistema Cantareira neste fim de semana. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O sábado será um dia típico de verão na maior parte do Brasil. Ou seja, terá sol, calor, ar abafado e chuva a partir da tarde, com risco de temporais em toda a área verde claro do mapa. Já nas áreas em verde escuro, como entre o norte de Rondônia e a parte central do Amazonas, e na faixa oeste da região sul até o Mato Grosso do Sul, chove a qualquer hora do dia. Tempo firme e calorão em boa parte do Nordeste e também no sul gaúcho. Tanto que em Porto Alegre, a máxima esperada para amanhã é de 35 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 34 e em Maceió, máxima de 32. Em São Paulo, o risco de temporais rápidos isolados continua para todo o estado. Mas no oeste paulista, isso pode acontecer já pela manhã, pois o céu fica mais carregado. Mesmo assim, o calor continua e o ar fica abafado, com máxima de 31 graus em Presidente Bernardes e de 30 em Presidente Prudente. Já na região de Ribeirão Preto, assim como em Araraquara, máxima de 32 graus. E na praia vai dar para aproveitar o fim de semana, com máxima de 32 graus em Caraguatatuba e de 31 em Santos.
Até segunda-feira, aqui na capital, sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, que podem ser fortes. Máximas de 30 graus amanhã, 32 no domingo e 29 na segunda-feira. E agora vamos ao comentário de cultura com César Tiop. A Pinacoteca do 2º andar do Museu de Arte de São Paulo está desde ontem do jeito que foi concebida. As preciosas peças de seu acervo voltaram a ser expostas como idealizado pela arquiteta Lina Bobardi para a inauguração da atual sede do MASP em 1967, em cavaletes de cristal sobre bases de concreto. As valiosas pinturas parecem flutuar na grande sala. E postadas de modo a serem vistas de perto e de longe, em fileiras não simétricas, elas acabam dando a impressão de uma grande instalação contemporânea. A ideia de Lina é brilhante, mas também confunde um pouco o visitante que, ao observar uma obra, tem o seu olhar roubado pelas maravilhas que ele divisa mais à frente. De qualquer maneira, fez-se justiça ao vanguardismo da arquiteta depois de quase 20 anos. Falando em vanguardismo, o Instituto Wesley de Ocli e a Galeria Ricardo Camargo aprontam um evento-exposição com a memória e a obra do artista neste sábado. E em endereços contíguos, nos Jardins, o Instituto vai mostrar o cenário de Wesley com seus móveis, pincéis, tintas, chapéus, gravatas borboletas, fotos antigas, lembranças. Amigos artistas prometem performances para lembrar os anos 60 na pioneira Galeria Rex. Ricardo Camargo, para comemorar os 20 anos de sua galeria, monta uma grande mostra de obras de várias fases, deste que pode ser chamado de pai da arte contemporânea brasileira. Wesley faleceu em 2010, infelizmente sem ver que suas obras estão voltando ao mercado revalorizadas. Ainda sobre vanguarda, vale destacar a mostra de Amélia Toledo na Galeria Marcelo Guarnieri, também nos Jardins. Amélia acaba de completar 89 anos, ainda pensando sua arte. A exposição revisita esta longa carreira em que Amélia foi arquiteta, escultora, pintora, fez muita arte pública, trabalhou com pedras, chapas de metais variados, cores, conchas, vidro, areia. Voltou e repensou suas mesmas ideias várias vezes. Tudo o que ela toca vira arte. E toda a arte que cria abre uma fresta para o novo. Boa noite. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, advogados do Senado afirmam que a Casa não precisa seguir a decisão da Câmara dos Deputados sobre o processo de impeachment de um presidente da República. O texto deve ser usado no julgamento de quarta-feira, que acontecerá no STF, motivado por uma ação do PCdoB, que questiona o rito do processo e atos praticados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na prática, com a defesa, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é aliado do governo, quer que o Senado seja ouvido num eventual afastamento de Dilma. O procedimento que tem sido tocado por Eduardo Cunha prevê o afastamento de Dilma e a posse de Temer caso o processo seja aprovado apenas pelos deputados. Renan quer que a decisão da Câmara seja referendada pelo Senado. A articulação política em clima de espera pela definição do Supremo Tribunal Federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o ânimo do PT nesse momento de suspense, eu entrevisto o deputado federal do PT, Carlos Zaratini, designado membro da Comissão Especial do Impeachment. Muito obrigada por estar conosco, Zaratini. E eu acho interessante nós começarmos com essa questão da suspensão de todo esse processo, né, lá do impeachment pelo próprio ministro Fachin do Supremo, só na quarta-feira que o Supremo vai definir o procedimento. E está aí um questionamento, né? É o Supremo que tem que definir esse procedimento? Por outro lado, a própria presidente Dilma recorre ao Supremo para anular o acolhimento do processo de impeachment por Eduardo Cunha, por todas as razões que estão envolvendo Cunha, as denúncias, etc. e tal, por uma ilegitimidade, vamos dizer, dele, com esses envolvimentos em delitos tão graves, com provas, etc. Mas o que eu quero saber o Legislativo precisa da tutela do Supremo para
mostrar qual deve ser o procedimento lá dentro? A presidente Dilma, o executivo, tem que recorrer ao Supremo em relação a um processo que no legislativo vai se resolver, passando uma ideia que essas duas instituições ficam abaixo. E não naquele tripé da democracia, onde elas têm a mesma posição, a independência, e são separadas e se respeitam. Como é que é isso? Vocês precisam que o Supremo diga, é assim que vocês têm que agir? Olha, nós estamos vivendo uma situação inusitada. Nós estamos sendo presididos por uma pessoa, que é o deputado Eduardo Cunha, que age de forma totalmente autoritária, interpreta o regimento ao seu bel prazer, desfaz e refaz votações quando ele perde a votação, quando seu interesse não é aceito, e isso cria uma situação de total instabilidade na Câmara dos Deputados. Eu já estou há 9 anos na Câmara e esse ano nós já estamos assistindo uma situação completamente anárquica, porque o presidente ele assume essa postura de exercer a presidência de forma autoritária. Então, por exemplo, ele na discussão da comissão, ele resolveu criar a possibilidade de chapas alternativas. O regimento diz claramente, os representantes são indicados pelos líderes. Ele permitiu que se criassem outra chapa que não fosse indicada pelos líderes, que concorresse contra uma chapa oficial. Não existe chapa, existem indicações dos líderes. Depois ele admitiu o voto fechado, quando toda a nossa Constituição ela esclarece o que deve ser voto fechado e não se coloca esse caso como voto fechado. Então, o presidente Eduardo Cunha, ele coloca a quem não concorda com ele a única alternativa que é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação que é a Câmara sendo dirigida de uma forma antidemocrática. E como é que o deputado entende que, considerando tudo isso, que vocês veem como arbitrariedades de Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, institucionalmente ele é o presidente da Câmara, dúvida. Achando bom ou ruim? O que explica a Procuradoria-Geral da República não ter usado a mesma agilidade e rigor em relação a Eduardo Cunha, no sentido de pedir ou a exoneração ou a prisão dele, como aconteceu com Delcídio Amaral, que a Procuradoria foi rapidíssima? Por quê? A Procuradoria não toma, então, uma atitude quando já pediu a investigação, quando já fez as denúncias que já fez, quando já recebeu as provas vindas da Suíça de delito gravíssimo? O que acontece? Bom, eu acho que interpretação? Eu quero saber a sua interpretação. Tem duas questões. Uma foi o fato de que o Delcídio, naquela gravação, que é uma gravação ilegal, né, ele citou vários ministros do Supremo Tribunal Federal como que seriam possivelmente influenciáveis por uma ação dele, né, conversas, né, e que isso deve ter irritado os ministros e deve ter levado a esse posicionamento, determinar a prisão de um senador em exercício de mandato, que também é uma situação excepcional que nunca ocorreu. Mas eu quero saber do Eduardo Cunha. Me parece que a Procuradoria e o próprio Supremo estão aguardando uma posição da Comissão de Ética da Câmara. Mas, mais uma vez, eu lhe digo, a Comissão de Ética da Câmara vai ter muita dificuldade de deliberar sobre a situação de Eduardo Cunha, até porque a última decisão do Supremo Tribunal Federal, num questionamento sobre a legitimidade ou não do relator Fausto Pinato, o tribunal falou o seguinte: essas questões são questões interna corporis, ou seja, a Câmara decide sozinha e a última instância na Câmara é a mesa da Câmara. E quem dirige a mesa da Câmara é o próprio deputado Eduardo Cunha. Agora, e o PT? O PT estava muito amigo de Eduardo Cunha. Vocês estavam ali muito próximos a ele, naquele momento em que ele ainda não havia acolhido o pedido de impeachment, ele só se rebelou e, como todo mundo está apontando, teria sido movido pela vingança quando o PT decidiu que ia votar pela cassação do mandato dele. Aí ele se sentiu abandonado pelo PT e acolheu o pedido de impeachment. O PT errou com essa aproximação com o Eduardo Cunha, que não é de hoje, tem esse perfil que acabou de ser descrito pelo senhor? O PT não se aproximou de Eduardo Cunha.
O PT se opôs à eleição de Eduardo Cunha em fevereiro. Nós fomos oposição, lançamos um candidato contra Eduardo Cunha, perdemos. Ele Mas ali no ganhou. Conselho de Ética estava um clima que... de forma alguma. Tanto que ele reagiu depois que o PT se afastou. Não, sim, ele reagiu porque a hora que próximo. o PT anunciou que ia votar pela admissibilidade do processo contra Eduardo Cunha. Aí sim ele reagiu, mas em nenhum momento houve qualquer acordo com o Eduardo Cunha. Ao contrário, quem mais irrita o Eduardo Cunha, quem mais o questiona são os deputados do PT. Agora sobre Michel Temer. Então houve aquela carta que repercutiu da forma como repercutiu. Depois houve um encontro e um entendimento com a presidente Dilma. E ambos disseram que, do ponto de vista institucional, prevalece a confiança recíproca, que eles estão juntos numa relação profícua e fértil. Como é que o senhor entendeu? Aquela carta foi senha para a debandada do PMDB, da base do governo, e pode ser resgatada a confiança do vice na relação com a presidente da República? Olha, a carta é uma carta que trata de assuntos menores, não trata das grandes questões do país, ela trata de uma relação entre presidente e vice, de divergências acerca de questões menores. Não tratou das grandes questões do país. Mas me parece que a carta, ela tenta estabelecer um afastamento maior ainda entre o vice-presidente e a presidenta. E isso é muito perigoso, isso criou uma situação nova, onde aquele que pode ser beneficiado pelo impeachment passa a atuar de forma mais evidente. Então, isso é que nos causou bastante espanto. Essa carta é uma carta que na nossa bancada criou uma situação de espanto e que nos leva a ter que rediscutir a própria relação com o PMDB, porque o PMDB hoje, que nós apostamos como o eixo central da base política do governo, ele se encontra dividido. Nós temos governadores do PMDB que apoiam o governo, como o governador Pezão, e estamos vendo que existe, além do presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nós estamos vendo uma ação que vai mais além disso. Então, existe, na verdade, uma divisão do PMDB. E desconfiança? E evidente, porque a gente está começando a sentir que essa ação ela está se caracterizando como uma ação no sentido do afastamento e, logicamente, do entendimento que o vice-presidente passa a fazer com outros grupos políticos, que nos preocupa e que pode levar a uma instabilidade ainda maior do país. Agradeço sua entrevista. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Estela. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vai pedir à Polícia Federal que investigue as denúncias do deputado Fausto Pinato, do PRB, ex-relator do processo contra ele no Conselho de Ética, de que teria recebido oferta de propina durante a relatoria. Pinato relatou o caso em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ele não deu nomes e diz que não sabia se as pessoas queriam que ele votasse contra ou a favor de Cunha. Fausto Pinato foi substituído da relatoria da ação que pede a cassação do presidente da Câmara, depois de uma decisão do vice-presidente da Casa, Valdir Maranhão, do PP, aliado de Cunha. O deputado argumentou que Pinato estava sob suspeição por ter participado do bloco que elegeu Cunha. O novo relator do caso é o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que afirmou que vai apresentar seu parecer na terça-feira. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Rogério Ceni entra em campo hoje para se despedir do gramado. O Mítico, ou melhor, o Mito, como é chamado pela torcida São Paulina, vai ter a presença de vários campeões, não é, Celso? Quem que vai estar lá? Vai ter muita gente. Eu vou começar explicando como vai ser o jogo. O jogo será entre um time formado pelos campeões mundiais pelo São Paulo nos anos de 1992 e 1993 e outro com os campeões de 2005. São 40 atletas que conquistaram o título de campeão do mundo para homenagear o ídolo Rogério Ceni. Rogério se despede dos gramados na condição de maior ídolo da história do São Paulo. Em 25 anos de carreira, o goleiro quebrou praticamente todos os recordes que um atleta poderia conquistar num clube de futebol. Como goleiro, é o maior artilheiro da história com 131 gols. 61 de falta, 69 de pênaltis e 1 com bola rolando.
A FIFA, porém, só reconhece 129 gols. Ceni é o jogador com o maior número de partidas pelo São Paulo. Foram 1.237 jogos. Trata-se de outro recorde mundial. O anterior era de Pelé, que pelo Santos atingiu 1.116 partidas. O feito está no Guinness Book, o livro dos recordes. Destes jogos, 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas, com aproveitamento de 59,8% dos pontos disputados. Também é o maior vencedor de títulos da história do clube, 18. Entre eles, 3 Libertadores, 3 Mundiais e 3 brasileiros. Agora, chegou a hora do adeus. Os números do Rogério Ceni são impressionantes, né, Celso? São impressionantes e esse adeus também tantas vezes adiado, sabe? Ele estava prestes a anunciar o final da carreira, aí reconsiderou, depois ia encerrar a carreira de novo, reconsiderou, agora não tem mais jeito, vai fazer um encerramento. Não é uma partida oficial, uma partida entre amigos, mas eu acho que é importante por tudo que construiu o Rogério. A história do Rogério realmente é algo muito raro no futebol. 25 anos no clube, no mesmo clube. É raríssimo, né? Raríssimo isso, ainda mais nos dias de hoje, que o futebol europeu acaba sendo o grande lar dos principais jogadores do mundo. E o Rogério Ceni pode ser colocado entre esses jogadores, até pelos números que ele apresenta. O maior número de partidas realizadas por um atleta no clube, sabe? O maior goleiro artilheiro, essa marca, por exemplo, ninguém vai roubar dele. Provavelmente não, né? Não acredito. Difícil. Bom, o troféu Mesa Redonda premia os melhores do futebol, mas também faz reverência aos destaques de outros esportes. Zé Roberto Guimarães, por exemplo, já foi homenageado com um troféu. Do vôlei. Do vôlei. E compareceu também nessa edição. Ele que é treinador da seleção feminina de vôlei falou da expectativa de mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Como é que você está vendo a preparação da sua seleção para esses Jogos Olímpicos? Acredito que tem um caminho ainda para ser percorrido, mas jogar em casa vai ser diferente? Não tenho dúvida que vai ser uma pressão muito grande jogando em casa, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma coisa bastante positiva. Jogar do lado da sua torcida, com o incentivo da torcida, enfim, é sempre muito melhor do que jogar contra. Algo mais? Só uma boa noite e bom final de semana para você. Para você também. Obrigado. Tchau. Estela? Daqui a pouco, expectativa. A Conferência do Clima em Paris está quase terminando, mas o texto final só será divulgado amanhã. E enquanto isso, jornalistas e participantes são recebidos com manifestações criativas. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Grande venda de seminovos Chevrolet e Tororó. É a última do ano. Mais de 800 seminovos com preços abaixo da tabela. E mais, comprou, ganhou som e documentação. Prisma LTZ automático ou Cobalt LTZ 2014 só R$ 39.900 à vista. Tracker LTZ automático só R$ 62.900 à vista. Aqui você tem entrada parcelada em até 4 vezes. Chevrolet e Tororó em Ipiranga, Avenida Nazaré 888 3456-4000. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. A Chevrolet guardou suas ofertas mais especiais para o último feirão de 2015. Feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. A sua última chance de comprar direto do pátio com o menor preço e o melhor. Agora com taxa zero em 48 vezes para toda a linha Onix, Prisma e Spin. Onix 2016 por apenas R$ 35.990. E tem muito mais no feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. Mas é só nesse sábado e domingo na fábrica da GM. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha casa
Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Grande venda de seminovos Chevrolet e Tororó. É a última do ano. Mais de 800 seminovos com preços abaixo da tabela. E mais, comprou, ganhou som e documentação. Prisma LTZ automático ou Cobalt LTZ 2014 só R$ 39.900 à vista. Tracker LTZ automático só R$ 62.900 à vista. Aqui você tem entrada parcelada em até 4 vezes. Chevrolet e Tororó em Ipiranga. Avenida Nazaré 888 3456-4000. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Com 15 quilômetros de percurso, a São Silvestre passa por avenidas, ruas e praças de muita tradição no centro da capital paulista. Quem nos mostra agora os detalhes do circuito é a bike repórter Renata Falzoni. Por onde passa a São Silvestre, tudo conta a história desta cidade viva, sempre em evolução. Largada em frente ao MASP e do Parque Siqueira Campos, o Trianon. Segue pela Paulista, que hoje inclui os ciclistas. Desce pelo túnel, Dr. Arnaldo e quebra à direita em frente ao Hospital do Câncer. Para diminuir a velocidade dos cadeirantes, a descida da Major Natanael é pela contramão, pelo lado esquerdo do estádio, em uma ladeira menos íngreme. De novidade, a ciclovia no canteiro central da Pacaembu. Por baixo da Avenida São João e do Minhocão, em seguida, Memorial da América Latina. Viaduto sobre os trilhos da CPTM, agora com a faixa azul para a segurança dos pedestres. Pelo corredor de ônibus Inajar de Souza, sobre a Avenida Norma Pierutini Gianotti, sem a ciclovia prometida. Avenida Rude, viaduto sobre os escombros do Carnaval paulistano, trilhos da CPTM. Avenida Rio Branco e o Palácio Campos Elíseos, o antigo Palácio do Governo, ainda em reforma. Praça Princesa Isabel, com o Duque de Caxias, e direita pela Avenida Ipiranga. E é aqui, no lendário cruzamento da Ipiranga para São João, que o público poderá ver os atletas da São Silvestre 2 vezes. Secretaria Estadual da Educação, Teatro Municipal, Faculdade de Direito e, por fim, a dolorida subida da Brigadeiro Luiz Antônio. Depois de 15 quilômetros, a chegada é em frente do edifício da Fundação Casper Líbero, o prédio da Gazeta. Dólar fecha a semana em alta, cotado a R$ 3,87. Na semana, a alta foi de pouco mais de 3,5%. No ano, a moeda americana subiu quase 46%. E vamos agora ao comentário de economia, com Vinícius Torres Freire. Logo depois da virada de qualquer ano, é possível que a gente tenha uns probleminhas de dinheiro. Primeiro, a gente costuma gastar um pouco mais por causa de festas e presentes de final de ano. Segundo, para quem ainda sobrar algum dinheiro, tenha o gasto com alguma viagem de folga ou férias. Terceiro, no começo do ano existem as despesas extras inevitáveis. Para quem tem carro, tem o IPVA. Para quem tem casa, logo começa o pagamento do IPTU. Quem tem filho em escola privada tem matrícula e mensalidade muito mais caro. E logo em fevereiro, material escolar. Quem tem empregado doméstico notou que o custo trabalhista acabou de aumentar. Para quem tem uma vida remediada, todo ano é assim, de despesas extras. Com a crise, muda alguma coisa? Parece óbvio que sim, mas talvez seja bom lembrar disso e de outros problemas possíveis que virão. Primeiro, é bom lembrar que quase todo mundo que tem emprego está tendo reajuste menor, algumas vezes menor que a inflação. Neste caso, na prática, seu salário, na verdade, ficou menor. Segundo, mais aumentos do custo de vida virão. Para começar, a inflação só deve baixar dos 10% lá por março. É possível que venha algum reajuste extra na conta de luz, sim. É cada vez mais provável que aumente a cobrança do imposto da gasolina, a CID.
Terceiro, as taxas de juros vão ficar tão altas como agora ou maiores a partir de janeiro. Baixar não vão tão cedo. Logo, fazer dívida para resolver as contas que não fecham é uma ideia muito ruim, uma ideia mortal se você cair no cheque especial ou no cartão de crédito. Quarto, o risco de ficar sem emprego ainda vai aumentar, é triste dizer. Assim, como está para começar a temporada de festas e gastos, é bom pensar bem. Vai dar para bancar a conta em janeiro e fevereiro, com todas as despesas extras, inflação ainda alta, reajuste de salário menor, se é que a gente teve algum? Este é um final de ano para ser bem mão fechada, infelizmente. Boa noite. Durante 2 semanas, um grupo de professores da Faculdade Casper Líbero participou da conferência sobre o clima e nos mostrou aspectos e eventos paralelos às discussões. Os trabalhos são centralizados na sede da COP21 em Le Bourget, que pode ser até dormitório para os jornalistas. Como quase todos os dias, conferencistas e jornalistas são recebidos com manifestações bem criativas. No cartaz, a foto daqueles que são considerados os possíveis salvadores da galáxia. Entre eles, a presidente Dilma Rousseff. Uma das evidências de que, de fato, o Brasil tem um papel importante na Conferência Mundial sobre o Clima. Do lado de fora, crianças. Elas nem ligam para a temperatura de 3 graus, bem típica nessa época do ano. O importante é manifestar. Um pequeno esforço para pressionar os líderes de todos os países nesses minutos finais de negociação para que usem energia limpa e somente limpa. Talvez elas, as crianças, nem saibam muito bem o que estão pedindo, mas sentem que podem fazer algo pelo próprio futuro. Essas crianças cantaram. Elas têm orgulho do nosso planeta e querem salvar as gerações futuras. E elas querem dizer adeus às energias ruins que poluem nosso planeta. No Centro Internacional de Imprensa, o momento é de concentração, já que é hora de resumir o que foi discutido e, principalmente, ficar de olho no que será prometido para os próximos anos. Nós aqui estamos com apenas 3 horas a mais com relação ao Brasil, mas alguns jornalistas têm problemas com aquilo que nós chamamos de deadline, que é o momento limite que um profissional tem para enviar o material que vai ser publicado naquele dia ou no dia seguinte. Nesse pedacinho do andar superior, os jornalistas mais prejudicados pelo fuso horário podem tentar descansar para retomar o trabalho de noite, quando nos países deles já é de dia. Como é o caso do japonês Kei Masa, que já teve de dormir 3 vezes por aqui e não dormiu lá muito bem. Bientôt, j'espère. Oui. Foram 12 dias concentrando todos os povos, todas as florestas, todas as cores em um só espaço. Em uma das regiões mais visitadas do planeta, um forte esquema de segurança funcionou para que nenhum incidente pudesse apagar a luz de tantas ideias. Durante a COP21, o mundo pareceu pequeno e testemunhamos 40 mil pessoas trocando informações que, no mínimo, provam que há muita gente pensando em soluções. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Conferência de Paris está quase terminando, mas ainda não dá para dizer que ela deu certo. A França, que é presidente dos trabalhos, apresentará amanhã de manhã a última versão do texto final de 27 páginas. O texto resume os pontos dos acordos negociados na madrugada desta sexta-feira e em reuniões retomadas hoje depois do almoço, e que não tem hora para terminar. Os pontos de litígio são basicamente 2. O primeiro: os países mais desenvolvidos se propõem a gastar até 100 bilhões de dólares nos programas contra o aquecimento global, mas querem que os países mais pobres também participem do financiamento. O segundo ponto está na meta do aquecimento, que será tolerado até o final do século. Existem 3 propostas na mesa: até 2 graus centígrados, até 1,5 graus centígrado ou bem abaixo de 1,5 graus. Eu não estou falando de sensação térmica do corpo humano. É uma questão de impedir o derretimento do gelo da calota polar para que o Atlântico e o Pacífico não subam e inundem o litoral dos continentes ou os pequenos países que são ilhas muito planas. Vejam que a comunidade internacional se preocupa com isso desde a Conferência do Rio de 92. Depois vieram o Protocolo de Kyoto de 97 e a Conferência de Copenhague de 2009. Nenhum desses documentos colocou o dedo a fundo na ferida, porque os Estados Unidos e a China não queriam mudar o modelo de crescimento econômico que aumenta o efeito estufa.
Isso mudou agora em Paris. Os americanos e os chineses criaram juízo. Mas não vamos, por enquanto, festejar. Nas próximas horas, as 195 delegações ainda têm negociações delicadas pela frente. E existe o exemplo de Copenhague, que capotou na madrugada do dia do encerramento. É assim que o mundo gira. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Quem são os melhores jogadores do Brasileirão? Confira os ganhadores do troféu Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite.